Oi, gente! Você entrou nesse vídeo porque você quer saber como que Deus vai usar uma tapioca pra falar com você? Pois é, amiga. Deus hoje usou, na verdade, duas tapiocas pra falar comigo em uma coisa que, nossa, eu nunca pensei na minha vida. É o seguinte, gente. Essa aqui era a tapioca que eu vivia comendo todo santo dia. E ela tem um gostinho meio azedinho no final. E eu achava que essa tapioca era ruim. Até que eu comprei outra, e essa aqui tem um gosto mais doce, mas eu não gostei muito dela. E eu percebi que eu gostava mais dessa, que tinha um gosto, assim, ruim, mas não é ruim, é um gostinho meio azedinho. E essa aqui, eu achava que eu gostava dela, mas não, eu não gosto. Percebi que essa é a minha preferida. E eu vou usar os textos de Daniel e também uma parte lá em Mateus, que eu não me lembro, que fala do filho pródigo. E, gente, o que o texto de 1 Daniel, versículo 8, tem a ver com tapioca? Pois eu vou te dizer, amiga. Então, abre sua Bíblia aí em Daniel 1, versículo 8, que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E o que Daniel comeu depois dessa autorização do chefe eunuco dele comer coisas saudáveis? Ele começou a comer alface, tomava só água, não tomava vinho, ele comia frutas, legumes, cereais. E, gente, ele não olhou para as iguarias do rei como se fosse algo melhor do que ele já tinha, que foram os ensinamentos que os pais dele passaram para ele sobre no quesito de não se contaminar com comidas de outros lugares que não é para você. Você começa a olhar para outras coisas, a desviar os seus olhos daquilo que você já tem, e você acaba achando que as coisas lá de fora é melhor do que o que você já tem. Foi isso que aconteceu comigo ao comprar essa tapioca, porque eu lembro de quando eu era criança, e eu gostava mais dessa tapioca do que dessa. Só que conforme eu fui crescendo, meu gosto mudou, e eu fiquei presa àquela lembrança da minha infância de que eu gostava mais da tapioca vermelhinha do que da tapioca verde. Mas as coisas mudaram, eu cresci, eu mudei. Entende? Não foi o gosto da tapioca que mudou. Foi o meu gosto. Mas, quando você vai lá em Mateus e pesquisa aí no ChatGPT onde é que tá falando do filho pródigo, gente, porque eu não me lembro, perdão. Mas, ao ler a história do filho pródigo, você vê que ele vai até o pai dele e fala: pai, me dá a minha herança, porque eu quero sair da sua casa e eu quero ir para uma cidade, conseguir ganhar mais dinheiro, então por favor me dá minha herança, porque eu não quero viver isso aqui. Entende? Você entende que foi a visão do filho do pai que mudou? Ele cresceu e a visão dele parou de olhar para a casa do pai, começou a olhar para as possibilidades lá de fora. E, gente, isso também está um pouco alinhado com o livro de Daniel, porque nós temos duas pessoas com duas histórias diferentes. Uma escolheu continuar olhando para as comidas saudáveis e não desfrutar das iguarias do rei. A outra, ela vivia em um lugar que tinha comidas saudáveis, que tinha servos, que tinha todas as pessoas que poderiam fazer o gosto e também tinha o cuidado do pai. Mas esse que tinha tudo escolheu dizer não para ficar na casa do pai, pediu a herança e foi embora. Dá pra entender, gente, que Daniel, ele perdeu a pátria, ele perdeu a casa, ele perdeu os pais e ainda assim ele escolheu ser fiel a Deus em um reino totalmente idólatra.
Já o filho pródigo vivia em uma casa com seu pai e escolheu se desviar. E, gente, dá pra perceber que essas coisas parecem que estão muito aplicadas na nossa história. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que vão se identificar com Daniel, mas outras vão se identificar com o filho pródigo. Porque muitas vezes, aquilo que a gente olha, que a gente vê, nos engana. Quando a gente se apoia no nosso próprio entendimento, a gente acaba seguindo por caminhos que a gente achava que não seria ruim, mas nos levou a viver uma coisa horrível que muitas vezes pode até ter te traumatizado hoje em dia. Hoje talvez você procure ajuda com psicólogos, com psiquiatras, mas se você não tivesse apoiado o seu próprio entendimento naquilo que você achava que era bom pra você, e sim ter apoiado o seu entendimento na palavra, na Bíblia, naquilo que os seus pais, se você que nasceu no lar cristão, se tudo aquilo que seus pais falaram pra você, mesmo que talvez os seus pais sejam totalmente religiosos demais, se você tivesse pelo menos inclinado seus ouvidos para dar ouvidos a uma boa parte de coisas que eram boas, que os seus pais queriam transmitir para você, você não teria passado por certas coisas. Porque mesmo que os seus pais eles sejam extremamente mesmo religiosos, tem algumas partes que eles realmente falam a verdade e que a gente deveria dar ouvidos. Por isso que na Bíblia fala, honre pai e mãe, porque eles serão a coroa e as joias que enfeitarão o seu pescoço. E você, filho pródigo, saiba que não é tarde demais para voltar para casa. Sabe que não é tarde demais para correr aos braços do Pai, porque enquanto Jesus não voltou, você sempre vai ter a oportunidade de correr aos braços do Pai, de pedir perdão e viver uma nova vida com Ele, negando a sua carne e vivendo para Cristo, porque o que Deus tem para você é extraordinário. E mesmo que você tenha perdido muitos anos da sua vida vivendo da sua forma, da sua maneira, saiba que não é tarde demais para escolher viver o hoje, o agora, os 50 ou talvez 80 anos que ainda te restam nessa terra. Não é tarde demais. Não é tarde. Então corra como você nunca correu na sua vida e se renda aos braços do Pai novamente. Viva uma vida de intimidade com Ele e fale, Senhor, qual é o propósito que o Senhor colocou na minha vida? Me ajude a descobri-lo, me ajude a viver. E, meu amigo, minha amiga, a sua vida vai mudar da água para o vinho em menos de um mês, se você escolher fazer isso. Porque a minha vida mudou em menos de um mês quando eu escolhi entregar toda a minha vida para Deus. E eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou vivendo o processo. Mas saiba que a cada minuto que você escolhe viver para Cristo, é um pezinho mais perto de viver o propósito cada dia. Porque o propósito, meus amigos, ele pode ser aquela promessa incrível que você sonha, mas o cerne do propósito é viver para Cristo. E saiba, as lutas que você está vivendo, elas podem ser superadas quando você entrega nas mãos de Deus, quando você para de viver da sua maneira e começa a focar no propósito. Porque uma coisa que eu já falei em alguns vídeos aqui e eu vou repetir de novo, as lutas pertencem a Deus. Viver o propósito cabe a você. O propósito deve ser uma parte do seu foco. Primeiro Deus, depois o propósito. Porque quando você alinha os dois, a sua vida decola. Decola de verdade. E, gente, por que eu falo primeiro Deus, depois o propósito? Porque às vezes você foca tanto em viver o propósito e você perde de vista as bênçãos que Deus está colocando na sua vida hoje. Você foca tanto no amanhã que você não vê o hoje.
Então tenha Deus como seu total foco, porque aí você vai aprender a agradecer, vai aprender a viver. E sabe por que eu também falo foque em Deus primeiro? Porque quanto mais você tenta pegar uma coisa com as suas mãos, quanto mais você correr para tentar viver o propósito o mais rápido possível, o propósito corre de você enquanto você está correndo atrás dele. Quando você faz isso. E, gente, simplesmente descansa o seu coração. Faça o que Deus mandou você fazer e descansa. Porque quando você descansa o seu coração, você começa a ver coisas que se você estivesse correndo apressadamente atrás de uma coisa, você não veria. Entende? Descanse seu coração e confie em Deus, porque no tempo certo, Ele, o Senhor, fará acontecer. Agora, tem outros que estão vivendo como Daniel, que escolheram não se contaminar com as comidas do rei, as iguarias deste mundo. Escolheram matar a sua carne para viver para Cristo, vivendo as palavras, os mandamentos, aquilo que está escrito na Bíblia. Não se apoiaram no seu próprio entendimento e simplesmente escolheram obedecer. E hoje, meu amigo, minha amiga, Deus ele diz: você foi fiel no pouco, agora eu te colocarei no muito. Porque é isso que um pai faz. Quando um filho o honra, o pai também vai te honrar. E você, Daniel, pare de ficar olhando para as coisas que você viveu no passado. Deus tem uma nova história. Então, coloca os seus olhos no alvo, que é Cristo. E pare de olhar para as coisas que você fez no passado, porque Deus tem uma nova história. E essa nova história começa hoje. E você vai ver que Deus vai começar a trazer mudanças, oportunidades e portas abertas, porque você foi fiel no pouco, então Deus te colocará no muito. Mas continue sendo fiel também no muito, porque o Deus que dá também é o Deus que tira. E se Ele vê que as coisas deste mundo estão começando a preencher seu coração porque Deus escolheu te honrar, Ele vai começar a tirar coisas de você para que você lembre quem te deu tudo o que você possui. Então, pegue tudo que você tem, honre e glorifique a Deus. E uma forma de você honrar a Deus é você ajudar outras pessoas que um dia estavam lá embaixo como você. É você ajudá-las a mudar de vida. Sabe esses mentores, esses cursos de mentoria que tem hoje em dia? Amiga, amigo, você quando estiver lá em cima, você pode ajudar outras pessoas que um dia foram como você a conseguir melhorar de vida. Mas primeiro começando em melhorar o relacionamento com Deus, para depois partir na parte financeira, porque se a sua vida muda financeiramente falando, vai ter coisas aqui dentro de você que simplesmente não vai mudar do dia para a noite, que vai precisar de um tratamento especial com Deus, para que finalmente coisas dentro de vocês sejam curadas. Porque se realmente o dinheiro fosse a total felicidade de tudo, não teria pessoas ricas acabando com a própria vida. Então, sim, o dinheiro é bom, o dinheiro é necessário, mas ele não é o tudo. Ele não é o cerne da coisa. Entende? E não guarde o seu próprio conhecimento para si mesmo. Fale para as pessoas tudo aquilo que Deus te ensinou. Não tenha medo de erguer a sua voz, elevar a sua voz, para que os outros venham escutar e ver que verdadeiramente Deus é Deus na sua vida. E também pode ser Deus na vida de outras pessoas que abrirem o seu coração verdadeiramente e viver o propósito que Cristo tem para a vida delas. Amém? Esse é o vídeo de hoje, ovelhinhas, amigos, amigas. E eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos. É o que? Ah, quem me acompanha conhece.
Eu te amo e Deus te ama também. Um beijo e até o próximo vídeo.